Bom, meus caros destaquianos, professor Guilherme Lemos da sua Maratona de Atualidades com a parte 2 da aula Pray for Amazônia. Sabe o que eu queria fazer contigo agora? Eu queria fazer uma caracterização geográfica da Amazônia. E para isso, eu quero que tu se lembre que Getúlio Vargas, em 1953, motivando um processo de integração nacional, ele vai criar uma expressão na tentativa de levar desenvolvimento econômico para a Amazônia, a expressão Amazônia Legal. Ok, então a Amazônia Legal é a porção da floresta 100% brasileira, sobre a qual nós temos o poder legítimo, ou seja, a soberania como fundamento da República Federativa do Brasil. Amazônia Legal brasileira. E eu tenho a Amazônia Internacional. Lembre-se, a floresta amazônica se distribui também por outros países da América do Sul, não apenas o Brasil. Então eu vou te dar um bizuzinho. Você quer um bizu rápido? Quando falar da Amazônia Legal e da Amazônia Internacional, lembra do número 9. Número 9. Observa. A Amazônia Legal é formada por 9 estados brasileiros. E ela representa, turma, 62%. Então lembre-se, 62% da floresta amazônica está em território brasileiro. Perfeito. Resta o quê? 38% da floresta para a chamada Amazônia Internacional. Vou colocar bem aqui. Você faz seu diagrama aí lindo e maravilhoso e melhor do que o meu, do que essa letra caligrafada, né? Então lembre-se, 62% Amazônia Legal brasileira, 38% resta para os países da América do Sul. Olha que legal! 9 estados brasileiros têm a Amazônia. Vamos lá? Os 7 estados da região norte, mais um estado da região nordeste, mais um estado da região centro-oeste. Então, rapidinho, região norte: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins. Estado nordestino que tem floresta amazônica: Maranhão. Estado do centro-oeste que tem floresta amazônica: Mato Grosso. Fechou. 9 estados. E a Amazônia Internacional é formada por 9 países da América do Sul. Lá de cima até aqui embaixo. Vamos lá? Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, com o qual nós não fazemos fronteira. Equador, eu tenho Peru e a Bolívia. Então presta atenção. Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Brasil. 9 países, ok? Tranquilo? Já caracterizamos a Amazônia. Lembre-se de algumas características que essa floresta possui. Essa floresta é perennifólia, verdejante o ano inteiro. Apesar das árvores perderem suas folhas, formando aquela camada conhecida como serrapilheira, as árvores têm capacidade de renovar-se muito rapidamente. Então, perennifólia, folhas largas e compridas para facilitar a evapotranspiração, latifoliada. É a floresta que apresenta a maior biodiversidade, a maior variedade de vida no planeta. Então ela é uma floresta heterogênea. A mata é fechada, a copa das árvores se entrelaçam, então ela possui um dossel alto. Além disso, quando você entra na floresta amazônica, o que acontece com a luminosidade? Diminui um pouco, vegetação umbrófila. Temos vegetação aquática, temos hidrófila. Temos vegetação adaptada a um ambiente úmido, temos higrófita. Então são características da floresta amazônica. Perfeito? O que eu quero agora é que tu domine o perfil fitogeográfico da Amazônia. A Amazônia apresenta 3 tipos de mata: a mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó ou caiagapó.
Quando falar da mata de terra firme, lembre-se da castanheira. É a espécie mais comum que predomina, a castanheira. Quando falar na mata de várzea, lembre-se da famosa seringueira, de onde extraímos o látex para a produção de borracha. E quando falar na mata de igapó ou caiagapó, lembre-se do exemplo clássico, Vitória Régia. Turma, a mata de terra firme, livre de inundações. A mata de várzea, sazonalmente inundada, temporariamente, periodicamente inundada. Mata de igapó, inundado o ano inteiro. Ok? Lembre-se que na mata de terra firme, eu tenho um solo profundo chamado de latossolo. E lembre-se, na Amazônia, quando não chove o dia todo, chove todo dia. Então, essas precipitações do tipo convectivas, não esqueçam, chuvas do tipo convectivas, chuvas formadas pela circulação de massas de ar, por escoamento superficial, lavam o solo, transportando seus nutrientes. Eu tenho o processo de lixiviação. Então, na mata de terra firme, eu tenho os latossolos lixiviados. Óbvio que aqui eu tenho desmatamento, mas apesar do solo ser pobre, devido a esse processo de lixiviação principalmente, você consegue realizar o manejo com a utilização de insumos agrícolas, e aqui você pratica a segunda atividade que mais desmata a Amazônia, que é a sojicultura, o plantio de soja. Lembre-se que a atividade econômica mais responsável pelo desmatamento é a pecuária extensiva, é a criação de gado. Na mata de várzea eu tenho solo um pouco, como é que eu poderia dizer, um pouquinho mais fértil. Aqui eu vou ter a concentração de nutrientes que vieram da lavagem do solo da mata de terra firme, e aqui eu vou ter uma agricultura de subsistência, e eu vou ter populações ribeirinhas que, mesmo sazonalmente inundada, constroem suas edificações sobre palafitas, sobre aquelas toras de madeira. No que diz respeito ao igapó, vegetação hidrófila inundada o ano inteiro. Tranquilo? Caracterização da Amazônia feito. Tem alunos que dizem: Gui, eu poderia pedir numa redação como proposta de intervenção uma lei ambiental rigorosa? Não faça. O Brasil tem uma das leis ambientais mais rigorosas do mundo e que serve de exemplo para outros países. Infelizmente, nós pecamos na fiscalização, na aplicação de tal lei. Por exemplo, o desmate ilegal. O desmatamento ilegal é crime, de acordo com nossa lei ambiental. Pena pode chegar a 6 anos de reclusão e a multa até 50 milhões de reais. Existe algumas fontes que colocam que se nós aplicássemos multas pelos incêndios que estão ocorrendo atualmente na Amazônia, nós teríamos uma arrecadação próxima de 3 bilhões de reais. Então a gente precisa de fiscalização e a gente precisa de aplicação dessas leis, ok? Principalmente de mais agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biologia. Turma, bem rapidinho, lembre-se, a polêmica, eu vou te dar um outro bizu. Quando eu falei da Amazônia, eu pedi para tu lembrar de qual número? 9. Quando falar da polêmica envolvendo o desmatamento ilegal na Amazônia, provocado principalmente por grileiros, ok? Criminosos, eu tenho o que eu chamo de polêmica dos Ricardões. Olha que legal! Polêmica dos Ricardões é o bizu. De um lado, o Ricardo Salles, MMA, ministro do Meio Ambiente, e o Ricardo Galvão, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a NASA brasileira, o INPE, junto com o ITA e junto com a Embraer,
estão lá em São José dos Campos, São Paulo, como o maior polo aeronáutico e espacial do Brasil. Então, o INPE, desde a década de 70, tem prestado relevantes serviços ao Brasil. Pois bem, o INPE, na figura representada pelo ex-diretor, à época diretor Ricardo Galvão, publicou no site do INPE um dado sobre o desmatamento na Amazônia Legal brasileira. Essa polêmica eu te explico já já na nossa parte de número 3. Fica ligado, fica conectado, não sai da frente da tela, porque eu quero te oferecer ainda importantes subsídios. Logo, logo!